Irmãos, graça e paz. Obrigado pela oportunidade que os irmãos me deram de estar aqui mais uma vez, e o Senhor primeiramente, né? E é bom estar. O homem me fez o convite e estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu queria de antemão já avisar para os irmãos que quando eu finalizar, eu vou sair, já estou justificando, porque eu tenho que voltar na PIB. Porque coube ao Senhor colocar eu e minha esposa como coordenadores da escola de lá, da escola bíblica de lá, e eu tenho que voltar para fechar algumas coisas. Então, já me justificando aos irmãos, quando eu finalizar, eu peço licença, estarei saindo porque tem atividade para fazer lá, tá bom? Mas vamos começar. Acho que os irmãos já sabem sobre o que a gente vai falar, que é Mateus 4, né? Assim como a irmã colocou. E nós vamos ler o texto. A minha tradução é a NVT. Não é a tradução que eu mais gosto, mas pelo fato de a Bíblia ser menorzinha, mais fininha eu trago, porque tem a outra grandona e às vezes é pesada para trazer. Aí eu fiquei nessa preguiça de ficar com a Bíblia menorzinha. Mas nós vamos aprender da mesma forma, ok? Vamos ao texto, Mateus capítulo 4. Os irmãos abriram a Bíblia? Já, amém? Então vamos lá, minha tradução está um pouquinho diferente, tá? O título tem como a tentação de Jesus no primeiro bloco. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore ao Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram a servir e serviram Jesus. Segundo bloco. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se, deste modo, o que foi dito por meio do profeta Isaías. Na terra de Zabulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia na escuridão viu a grande luz, e sobre os que viam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino de Deus e dos céus está próximo. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes junto ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhe disse: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homem ou de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. As notícias a seu respeito se espalharam até a Síria, e logo o povo começou a lhe trazer todos que estavam enfermos. Qualquer que fosse a enfermidade
ou dor que estivessem possuídos por demônio, que sofressem de convulsões, que fossem paralíticos, Jesus os curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém e de toda a Judéia e da região a leste do Rio Jordão. Essa é a palavra de Deus, que ela nos traga ensinamento e transformação. Irmãos, fazendo uma breve recapitulação do capítulo 3, acho que os irmãos já viram, né? Que aí aparece João Batista naquele tempo, e o capítulo 3 começa naqueles dias. Quando fala daqueles dias, é porque tem uma coisa específica para se anunciar. Então, não é a data em si, mas naquele tempo, o tempo de Cristo, quando o Senhor ascendeu, né? O Senhor estava naquele mesmo período. Aí começa o texto dizendo naqueles dias. Então, algo grande estaria para acontecer. E nós vemos aqui que João, o Batista, né? Então, se João tivesse uma denominação, ele seria Batista. Essa é uma piadinha de Adelso, mas é só uma piada. Então, assim, ele vem e ele é o maior profeta, né? Por que ele é o maior profeta? Porque ele vem anunciar o Cristo. E o capítulo 4, ele vai dizer em seguida. Em seguida do quê? Ele está se referindo ao capítulo anterior. Em seguida ao batismo de Jesus. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Jesus precisava se batizar? Não. Não para a purificação de pecados. Porque Jesus não tinha pecados. Mas ele precisava para servir como modelo. E ele fala isso com João, ó, é preciso que nós façamos para se cumprir tudo aquilo que o Pai ordenou. Então Jesus já dá uma característica dele, que é a obediência. Então a partir daí, o capítulo 4 vai dizer em seguida, a partir do batismo e a partir desse ritual de batismo para Jesus, ele vai começar a entrar no capítulo 4 e nós vamos ver a partir daí o que é que acontece com ele. E nós sabemos que é um texto muito claro e é um texto que a gente já conhece, que são as 3 tentações, ok? Nós vamos dividir esse estudo de hoje em 3 blocos, tá? Alguns dividem em 4, mas eu vou ficar dividindo em 3 blocos, tá bem? O capítulo 4 ele vai narrar estrategicamente essa mudança do Messias. E a geografia onde ele caminhava, onde ele estava, tá bom? O batismo dele é no Rio Jordão. E o Rio Jordão, ele fica no sul de Israel, tá? Na Judéia. Jesus morava na Galileia, mas ele se desloca até a Judéia para ser batizado por João, ok? Para que se cumprisse aquilo que o Pai ordenou. O campo de batalha de Jesus já é no deserto, na Judéia. Lembre dessa informação, ele está na Judéia, pós-batismo, lá próximo a João Batista, ok? E aí, esse mar da Judéia, não confundir com a Galileia, onde estavam os pescadores, tá? Então, Jesus estava aqui, foi batizado, mas depois a gente vai ver que ele volta para a Galileia para começar a disseminar o seu ministério, tá bom? Até aí, assim. Então, vamos ao texto. Em seguida, né, pós-batismo, e o que dá-se a entender é que Jesus está ali logo em seguida a seu batismo. Porque logo ele volta à Galileia depois de um tempo que João vai ser preso. Então, esse tempo entre o batismo e a tentação não parece ser muito longo. Não há uma assertividade nas datas, mas não parece ser muito longo. O que alguns historiadores trazem é que ele vai ao encontro de João mais ou menos entre o ano 26 e 27 depois de Cristo, né? Ele vai mais ou menos nessa data lá. Eles não são precisos, mas é mais ou menos isso aí. E aí, ele faz o quê? Ele está lá e é conduzido para a tentação. Olha que interessante. Quem é que conduz Jesus para a tentação? Quem? Mas pode isso? Como é que o Espírito Santo do Senhor vai conduzir alguém para a tentação? Versículo 1 diz o seguinte: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Na realidade,
O Espírito não tenta Cristo, ele só conduz ao deserto. Para a gente não poder, eu vou entrar nesse tema da forma que a palavra é colocada, parece ser uma verdade bíblica, mas ela é distorcida. O Espírito conduz Cristo ao deserto, mas quem tenta é Satanás. Ixi, eu estou esquecendo. Quem tenta ele aqui é o diabo. Então o Espírito não tenta ninguém, ok? O Espírito prova, como diz lá em Tiago, tá? Ele prova para o nosso refino, para o nosso crescimento espiritual, mas a tentação que é maligna, ela vem do diabo. Depois de quê? Depois de passar 40 dias em quê? Em jejum, sem comer. E o texto diz que ele teve fome, ok? O texto diz que ele teve fome. Nós vamos pegar desse texto 3 palavrinhas ou 4 palavrinhas que são fundamentais desse texto. Uma é está escrito, ele vai repetir isso. Outra é essa tentação, testar. E outra muito forte no texto é a palavra arrependimento, ok? Mas aqui a gente vai fazer um comparativo dessa tentação. Por que o diabo vai tentar Cristo no deserto? Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que o diabo vai tentar a Cristo sabendo que Cristo, né, que Jesus é o Filho de Deus, que também é Deus? Por que ele tentaria Jesus? Por que ele tentaria? Alguma resposta? Não? Cristo, como servo sofredor, semelhante a nós em todas as coisas, deveria passar por tudo isso. Tá. Um dos motivos e uma das coisas é justamente a provação, em que todos nós também enfrentamos e passamos. Isso aí. Mas se nós voltarmos aqui, ó, no versículo 16 do capítulo 3, olha o que ele vai dizer, ó. Jesus respondeu: é necessário que essas coisas, que seja assim, pois devemos fazer de tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. No 15, depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, ok? E aí vem a tentação do diabo, porque Deus declara que Cristo é o filho dele e onde ele tem prazer. O diabo vai tentar contra o próprio Deus. Ele é revoltado pela expulsão dele dos atos celestiais. E aí ele vai tentar o próprio Filho de Deus porque ele é inimigo de Deus. Ele quer utilizar do próprio Filho a quem Deus no batismo declarou: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Ó, eu tenho prazer nesse aí. Então logo o diabo vai contar quem? Se Deus tem prazer nele, eu vou em quem? Eu vou nele. Tentando com que Cristo caísse em tentação. E logo em seguida, ele vai fazer essa tentativa, ok? Que é provocar Cristo naquilo que necessariamente, naquele momento, ele mais precisava, que era alimento. Lembrem-se que ele está há 40 dias sem comer. Quem de nós aqui já ficou 40 dias sem comer? Quem de nós consegue passar aqui 3 dias de jejum sem nada? Nem o pessoal do Monjaro, né? Não consegue. Então assim, é difícil, irmãos. É difícil. Só que nós temos que nos atentar também que esse 40 dias, ele tem um simbolismo. E esses 40 dias, ele tem o que também? Um ensinamento. Quem lembra do número 40 aqui no Antigo Testamento? 40 anos. O que foi isso? 40 anos aonde? No deserto. Quem foi que passou por lá? O povo de Israel. Então, Jesus veio para esses 40 dias também representar aqueles 40 anos e provar que é o novo Moisés. Que aquilo onde Moisés falhou, ele vai cumprir aqui. É isso que ele está trazendo por causa dos 40 dias. Então, ele não
jejuou por 40 dias porque ele resolveu, vou jejuar por 40 dias. Aqui tem um simbolismo e tem uma aplicação prática justamente para lhe mostrar, eu sou o novo Moisés. Eu vou apresentar Deus verdadeiro na sua forma correta de existir e de se pronunciar a partir do meu ministério. É isso que que Cristo está fazendo aqui. Ele está mostrando e fazendo um comparativo com Israel lá no fundo. Israel não conseguiu cumprir. Por isso que eles ficaram 40 dias, por causa da desobediência. E Cristo aqui, ele é totalmente obediente. Ele é obediente a partir da palavra de Deus, né? Ele é o próprio Deus encarnado e que ele não pode contradizer a palavra. Então ele cumpre e ele vai citar isso sempre quando ele disser, está escrito. Ele sempre vai utilizar essa ferramenta para trazer a verdade, ok? Então o diabo vai tentar ele aonde? O tentador veio e lhe disse, lembra lá? Esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Aí o diabo quer gerar o quê? Dúvida e colocar ele em uma situação de sinuca de bico. Se tu és filho de Deus, ele está colocando uma condição de dúvida. Se tu és filho de Deus, tu vai fazer, porque tu é filho de Deus. Então, se tu és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Então, o diabo está utilizando o capítulo 3, onde Deus está dizendo, filho amado em quem tem o prazer, para dizer, se tu é filho de Deus, faz então. Ele vai fazer essa tentação diante do Senhor, para tentar pegar o Senhor de calça curta. Só que não tem como pegar o Senhor de calça curta. Deu uma pergunta simples, irmãos. Cristo poderia cair nessas tentações do diabo? Ele poderia cair? Não, ele não poderia cair. E já foi respondido, por que não? Porque ele é Deus. Mas por que ele precisou passar por isso? Porque é modelo para nós. Outra forma é modelo para nós. Em Hebreus 2,17 diz assim, em todas as coisas convinha que ele fosse feito semelhante aos irmãos. Sim. Para que fosse o sumo sacerdote misericordioso, fiel em todas as coisas que pertence a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Assim como Cristo representou Israel, que falhou, ele também tinha que participar de tudo aquilo que nós participamos, inclusive as situações, provações, sofrimentos, né? Para que pudesse, como diz o texto, ser o perfeito sumo sacerdote. Ok, é isso aí. Então, como é que alguém vai me dar exemplo de alguma coisa se ele não passou por aquilo? Ele pode até saber na teoria, não é isso? Mas, quando alguém tem a prática, isso me dá mais respaldo. Isso me traz uma crença maior, né? Então assim, vou acreditar porque ele já passou por isso, tem essa experiência. É mais ou menos isso que Cristo faz. Eu vou passar para provar para eles que é possível. Como se faz? Ele é o nosso modelo. Ok, irmãos? Então, quando o diabo vai tentá-lo, ele dá uma resposta. Ok? E essa relação da resposta ou da pergunta do diabo tem a ver com a mesma murmuração de pão que o povo de Israel teve no deserto. O povo do deserto tinha alimento? Tinha. Mas qual era o alimento deles? O maná. Eles não tinham aqueles pães de fermentação ou sem fermentação que eles tinham no Egito, que eles mesmos fabricavam. E eles estavam murmurando por causa disso. E aí o diabo vai utilizar a mesma estratégia, olha como é que ele é astuto. Ele vai usar a mesma estratégia de murmuração de pão para um povo que estava com fome no deserto, com Cristo que estava com fome por causa de 40 dias. E ele vai dizer, se tu é filho de Deus, pede pão, tu não está com fome? Tu está com fome, pede pão. Só que aí Cristo, Jesus, usa o melhor artifício, a melhor defesa, que é a palavra. Ele usa a palavra de Deus para combater essa tentação. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, ou algumas traduções, está escrito, né? Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Abram, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 8, versos 2 e 3.
Amém? Então, Deuteronômio 8, 2 e 3 diz o seguinte: obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês virão e se multiplicarão. Entrarão, tomarão a terra como posse que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, o guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Deus colocou o povo de Israel à prova durante 40 anos para ver se eles eram obedientes. Quando Cristo responde que não é o pão que eles murmuraram lá, mas é o próprio Deus e seus ensinamentos, esse que nos sustenta, ele está combatendo esse erro que Israel teve em murmurar por pão. Ele está combatendo. E vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. E aqui é uma aplicação para nós. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que nós não temos? Quantas vezes? Os irmãos se pegarem a memória e trazerem a memória dos irmãos, se brincar essa semana mesmo, se brincar hoje mesmo, ontem mesmo, nós temos esse mau hábito de reclamar daquilo que nós não temos. Só que existe uma verdade para os filhos de Deus. Assim como as aves não plantam, assim como os lírios não precisam tecer, o Senhor já nos deu de tudo aquilo que a gente necessita. O Senhor já nos deu tudo aquilo que necessitamos. As outras coisas serão acrescentadas para uma melhora confortável, para uma melhor educação, para uma melhor vivência alimentar, vestimenta. Mas a nossa necessidade, o Senhor já nos deu. Porque o justo não mendigará pelo pão. E se nós fizermos não é isso que o texto diz, mas se nós fizermos uma conexão rapidinha, nós não mendigaremos o pão, porque nós temos o próprio Deus, o próprio Cristo, que já é o nosso pão. E nele está a verdade. Então, como é que nós vamos mendigar se um pão verdadeiro que nos mantém, nós já temos, que é o Cristo? Os irmãos conseguirem compreender? Como é que nós vamos mendigar pão se o verdadeiro pão, aquele que nos traz a vida, nós já temos? Entenderam, irmãos? Então, essa murmuração nossa, do ser humano, do coração corrupto, ela é cotidiana, porque a gente murmura por poucas coisas. Mas eu vou para uma festa, mas eu não tenho o vestido que eu quero comprar, eu não tenho condição, eu não vou para a festa. Vamos colocar assim, coisas bobas, né? Triviais. Outros querem carro, casa, mansões, mas o nosso coração, ele é um pedinte daquilo que nós não necessitamos realmente. Nós até queremos, é até bom, mas não é o necessário. E quando eu falo isso para os irmãos, eu estou lembrando aqui de mim, né? Lembrando das coisas que eu, porventura, peço, que às vezes nem necessidade nós temos. E ainda bem que o Senhor não nos dá. Nós nos perderíamos, certamente. Ele não nos dá porque nós nos perderíamos. Não naquele momento, né? Pode dar futuramente, quando estejamos preparados, porque o Senhor nos ama e não quer que nós caímos nessas tentações. Ponto importante. Cristo diz, as Escrituras dizem. A palavra de Deus é o quê? A verdade. Então, o que o diabo colocou como condicional é mentira. Mas a resposta de Cristo é a verdade. Ok? A resposta de Cristo é a verdade. E ele traz isso a partir da primeira tentação dele. E não só é um ataque a Jesus ali. Não é só um ataque à pessoa de Cristo ali. Mas é um ataque ao próprio Deus. É como se o diabo quisesse combater o próprio Deus para dizer que o filho dele amado estava errado e caiu em tentação. Então, vamos ler Hebreus 2, não foi? Vamos abrir Hebreus 4:15, que também vai reforçar. Alguém abre Hebreus 4:15 e lê, por favor. É possível que ele sucumbisse às tentações? Hebreus 4, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se importar com as dores de nossa necessidade, porém, o que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Então ele foi tentado
mas não pecou, ok? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Por que eu estou batendo nessa tecla? E o João já leu um texto muito parecido, né? E Hebreus vai fazer esse relato. Para que não crie dúvida na nossa cabeça de algumas teologias, principalmente a liberal, que ela vai trazer para nós que Cristo pode ter pecado, que Cristo pode ter se relacionado com Maria Madalena, que Cristo pode ter errado em algumas posições. Então eu estou batendo nisso e acho que os irmãos já estão escolados com isso, para dizer novamente, ele está com a verdade porque ele cita as Escrituras, ele é a verdade porque ele é o Cristo, e eu estou batendo novamente nessa tecla para que não haja dúvida no nosso coração que Cristo não pecou, ok? Então o texto vai trazer justamente esse detalhe que ele não pecou, ok? A segunda tentação, vamos partir para a segunda tentação de Cristo, que é uma tentação que nós vamos perceber que astutamente o diabo vai tentar utilizar o texto bíblico, mas, contudo, todavia, entretanto, ele coloca esse texto de forma errada. Rapaz, eu estou vendo aqui, eu perdi alguns slides. Deixa eu só ver se eu recupero aqui rapidinho, irmãos. Os textos cruzados todos. Mas nós vamos ler o versículo 2 e vamos ver que ele vai tentar utilizar. Cristo respondeu a ele com a palavra de Deus. E ele vai tentar utilizar essa mesma palavra de Deus para poder estabelecer uma mentira, uma verdade, entre aspas, mentirosa. Ok? Mas vamos lá. Então o diabo levou a Cristo, né, a Jesus, a cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Olha o que o diabo vai tentar fazer com o próprio Cristo nessa tentação. Ele vai utilizar as Escrituras. E aqui estava a referência, se eu não me engano, em Salmos. E eu acabei... 91, né? Eu lembro do Salmo, não lembro do versículo. Se eu não me engano, é o versículo 6. Não. 11. Pois ele dará aos seus anjos comandos Isso. para te guardar todos os seus caminhos. É isso aí. 11 e 12. Justamente isso. Obrigado, Juan. Então, assim, esse salmo, ele vai usar o salmo de forma errada, o Salmo 91, para poder manipular e enganar o próprio Cristo. Só que é impossível. Por quê? Porque não se pode utilizar a palavra de Deus para tentar o próprio Deus. Como é que você vai colocar um contexto errado para manipular o próprio Deus? Ele não consegue manipular o próprio Deus, mas os humanos manipulam os humanos, irmãos. E aqui vem um detalhe, e vem um ponto muito importante. Nós estamos na escola bíblica, e nós estamos aqui aos domingos para receber. Nós estamos aprendendo, e isso é muito válido. Isso é importantíssimo, até porque você pega alguém que estudou, que se preparou e veio para fazer isso. Mas a continuidade da leitura bíblica em casa é essa que vai te dar uma bagagem, um know-how, para quando chegar esse tipo de tentação, você está pronto para combater essa tentação. Porque o que nós vemos aí de heresia, utilizando a palavra de Deus, o que nós vemos de absurdos, utilizando a palavra de Deus, o que nós vemos até com o coração, né, pronto, bom, entre aspas,
coração servidor, mas utilizando a forma errada da palavra de Deus, está levando muita gente ao inferno. E nós temos que ser categóricos em dizer que nem tudo que se ouve de Deus é realmente de Deus. Nós temos o exemplo do diabo fazendo isso com o próprio Cristo. Mas, irmãos, e a gente pensa só às vezes que o pessoal está pregando palavra, desculpem aqui ser mais duro, só quando fala de finanças, porque é a prosperidade, é a teologia da prosperidade, é a teologia do coaching, que são ervas daninhas dentro do cristianismo mundial, não só brasileiro, né? Mas às vezes nós entendemos até aquela palavra, aquela exortação que é nos para levantar, colocar para cima, mas que estabelece o nosso ego acima da vontade de Deus. E muita gente fala, não, você vai conseguir, você é filho do rei. Às vezes Deus não quer que você consiga, não. Às vezes Ele quer te deixar ali, realmente naquele ponto, no deserto, para você aprender. E você vai sair ferido e marcado, mas você vai sair crescido. Porque tem um ditado popular que diz para crianças, né, a questão óssea, crescer dói. Crescer dói. E nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Mas a gente só vai ter cuidado, e nós temos o exemplo do mercado de Banco Central americano, que as pessoas ali, elas não pegam a nota falsa para poder identificar a nota falsa lá, mas eles se aprimoram na nota verdadeira. Então, quando você se toca na nota falsa, automaticamente você sabe que ela não é verdadeira. Esse exemplo é dado em tudo quanto é canto. Então você tem que entender o que é a verdade, para quando a mentira aparecer, a tua mente detecta logo, isso é mentira, isso não está na palavra de Deus. Mas você só consegue isso, sabe o quê? Apalpando a cédula todo dia, o que ele faz lá? Treinamentos cotidianos. Nós só aprenderemos a verdade se o nosso treinamento, a leitura da palavra, for cotidiana. Não adianta, voltando, não adianta eu vir aqui domingo de manhã, ouvir o pastor falar, o irmão falar, e na semana, nada. Você aprender uma pequena dose daquele dia. Mas se você quer encher e transbordar da palavra de Deus, a palavra de Deus até é cotidiana. Ela é a nota que você precisa todo dia, para quando uma heresia aparecer, usando a própria palavra de Deus, você, epa! Não, isso aí é a mesma coisinha que o diabo tentou fazer com Cristo. Então nós temos que ficar espertos nisso, porque, e eu vou falar uma verdade aos irmãos. Uma verdade não, para não me colocar como absoluto. Hoje em dia, a maioria das igrejas distorcem a palavra de Deus. Nós temos muitas igrejas, nós temos muitos locais, muitos lugares, mas a palavra de Deus é distorcida. Eu não falo, irmãos, às vezes de uma divergência teológica para o entendimento, né? Que às vezes você é um presbiteriano, você é um batista e tal, mas eles tentam buscar fundamentos bíblicos ali, uma coisa ou outra. E aí tem coisas que são reveladas só na glória. E existem pontos divergentes. Mas tem muita gente tratando com malícia com a palavra de Deus. E a gente tem que ficar esperto, né? Porque nós não somos ao concurso, nem sabedores de todas as ciências do Senhor. Mas tentamos ser piedosos para tentar aplicar aquilo que é a verdade profunda, né? Mas o Senhor sabe que nós somos limitados e a gente erra. A gente erra. Mas que o Senhor não coloque maldade no nosso coração para errar, para manipular ninguém. Ou para ensinar alguém de forma errada. Mas só existem esses, porque no banco sentado existem aqueles que permitem. O pastor ali em cima, não estou trazendo um exemplo específico daqui, mas de tudo, de todo canto. Só existe um pastor mau ali em cima, porque existem ovelhas deixando ele ser mau lá em cima. Porque as ovelhas não entendem, não leem, não compreendem, não estudam. Porque a primeira vez que o pastor, uma ovelha preparada, e o pastor também precisa preparar essas ovelhas. Estou me alongando aqui, mas essa aplicação acho que é válida. Só existe um pastor mau lá, porque a ovelha aqui não está preparada. Ele precisa preparar sim, mas a ovelha também precisa se auto-preparar. Com o auxílio do Espírito Santo em casa, no seu quarto, na sua mesa, com a sua família. Para quando alguém mal, e se eu chegar aqui e falar alguma besteira, o irmão levanta lá, não irmão, a palavra não diz isso não. Não é o que eu acho, mas a palavra não diz isso. É o que está escrito. As experiências nossas, se elas não tiverem condizentes com a palavra de Deus, elas são mentirosas.
Ah, eu sonhei com aquilo e tal, mas tem base bíblica. Não a base bíblica o seu sonho, mas o seu sonho está coadunando, está em paralelo com a palavra de Deus. É a verdade, é de boa fama, traz edificação. Se não tiver, irmãos, é só desejo do teu coração. Então esse tipo de coisa a gente tem que ser mais maduro na fé. Porque a gente precisa, crentes, eu nascido na igreja, mas a gente precisa amadurecer a cada dia. E a gente só leva no ritual de vir para a igreja e voltar, mas a gente não amadurece. E nós precisamos amadurecer. Ok? Desculpa me alongar aí, mas vamos lá. Então, Cristo vai usar a palavra novamente dizendo, ó, está escrito. Não podemos tentar o nosso Senhor. Não podemos tentar Deus. Traduzindo, isso é loucura. Ok? Não põe à prova ao Senhor. E esse ponto que ele leva lá, que ele diz que ele leva para o pináculo, né? Tem alguns historiadores que dizem que esse ponto mais alto do templo, ele devia ter entre 137 a 150 metros de altura. Então era um negócio vertiginoso, né? Se você chegasse lá em cima, você ia ver o negócio balançar. Porque era alto, era bem alto. Ele leva para lá para mostrar que ele poderia tentar a Deus. Mas com a resposta bíblica, ele diz, não se pode tentar esse próprio Deus. E aí, o Salmo 91 que foi lido, e Jesus responde baseado em Deuteronômio 6,16. Vamos lá? Deuteronômio 6,16. Tem coisa para falar e já são 10 horas. Alguém leia, por favor. Deuteronômio 6,16. Não põe à prova, né, o Senhor teu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Esse é o povo de Israel se queixando de água. Lá, né? Moisés, tu tira a gente do Egito e a gente tá com sede. E aí? Aí é quando Deus manda Moisés pegar o cajado e ir na rocha, né? Que aí, por causa da pressão do popular, Moisés vai e bate na rocha. E aí Moisés não entra mais na terra prometida. Né? Então, cuidado com essas pressões também aí. Então, ele responde com a própria palavra de Deus. A terceira tentação, vamos lá. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso. A gente presta atenção mais que ele já não usa mais a Bíblia, né? Ele já não tenta usar mais as Escrituras para tentar seduzir a Cristo. Primeiro ele tenta com a fome, né? Isso prova que Cristo é 100% humano e 100% Deus. Alguém que diz que ele é parte ou não é parte ou outra coisa. Ele tenta com a fome. Ele tenta tentar Cristo utilizando o texto bíblico distorcido. E o terceiro, ele já não usa mais o texto distorcido, mas ele vai usar aquilo que talvez seja o maior desejo do nosso coração, o poder. Ele vai tentar as coisas dadas, o poder, o status, o aparecer, talvez seja isso. Em seguida, ele leva para um ponto mais alto, ele mostrou todos os reinos. Eu lhe darei tudo isso. Olha as posses, olha o poder. Declarou. O que é que ele coloca? Basta, parece ser uma pequena coisa, basta ajoelhar-se e adorar-me. Você vai fazer um pequeno ritual só ajoelha e me adore, eu te darei tudo isso. Vai tentar pegar num campo onde nosso coração também é muito suscetível, que é o do status, que é o do poder, do ter as coisas. E às vezes a gente se dobra por muitas coisas em detrimento do Senhor, para que nós possamos ter aquilo. E isso é o pecado. Ele nos afasta do Senhor, colocando em nossos corações coisas prazerosas. O pecado não vai te distanciar do Senhor por coisas que não te dão prazer. O que não te dão prazer, você vai automaticamente tirar de cena. Mas coisas que te dão prazer. Ok? Mas aí o Senhor dá a resposta. E aqui vem outro ensinamento. A gente não fica debatendo com o diabo, né? Dá ordem, sai daqui.
Pois as Escrituras também dizem: adore ao Senhor, ao seu Deus, e sirva somente a Ele. Esse papo de ficar entrevistando o diabo, também eu não sou muito chegado. De onde é que você veio? Onde você vai? Quem é você? Para onde você... né? Apesar que no texto tem umas perguntas que Deus... estava onde? Rodeando a terra, né? Quem é você? Ah, sou legião. Existe, mas ele tem um fundamento de ensino. E não entrevista para poder se promover diante do diabo, utilizando o nome do Senhor. É sai daqui. Aqui o crente, assim como Cristo, tem através do Espírito e em nome dele o poder de afastar Satanás. Saia em nome de Jesus. Sai daqui. Nós não devemos temer o diabo. Não existe aquela mentalidade que o diabo briga com Deus. Não existe. O diabo não tem poder para brigar com Deus. Ele obedece. O nome de Jesus tem poder. Então ele dá essa indicativa e pede para ele se retirar. Então, as palavras colocadas pelo diabo, a Bíblia colocada errada, é difícil. Usar a tua necessidade física é difícil, é uma tentação. E usar o poder, usar o status é difícil. Mas nós precisamos rejeitar essas coisas através da palavra de Deus. Porque o Senhor é o pão que nos sustenta, Ele sim é verdade. Ao Senhor nós não tentaremos e só a Ele adoraremos. Essas são respostas bíblicas que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A partir daqui, o diabo vai embora. Ele sai, né? Os anjos vêm e alimentam Cristo, a Jesus. Então, o Senhor já deu a ele o que ele necessitava de alimento. Ele ordena os anjos para que os anjos venham. E aqui é o primeiro bloco do capítulo de Mateus, que nós encerramos aqui. Alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação que os irmãos queiram colocar? Vai lá, irmã Jaianes. Veio assim, vai lá. É interessante que Cristo foi tentado 3 tentações, mas 3 tentações chaves, né? Sim. Falou a fome, que é algo que todos precisamos, tentação semelhante. Aqui também, esse provar a Deus, que nós também, né, fazemos essa prova. Interessante que Cristo, ele também não prova, nesse sentido, porque ele tem certeza que Deus está ali com ele, né? Diferente de nós, que ainda duvidamos muitas. Sim, verdade. E no último ponto, como você falou, as tentações, o mundo, a glória, o ser melhor, o ser maior, ser bem na carreira, ser bem tudo. A gente sempre quer estar bem em tudo, né? Então são 3 tentações chaves, né? Para nós que nós passamos. E são difíceis. E só um detalhe, irmão, já que a gente falou aqui, vou voltar um pouquinho do jejum de Cristo e da fome de Cristo. Eu queria fazer só um endireitamento da serventia do jejum. O jejum serve para conquistarmos alguma coisa? O jejum serve para nós fazermos barganha com o Senhor? O jejum serve justamente para isso. Porque um dos pontos mais fracos que nós temos é a alimentação. Se nós conseguimos resistir àquilo que o nosso corpo pede, a nossa necessidade da carne, se nós conseguimos resistir e isso o jejum nos prepara, os outros pecados nós saberemos como trabalhar. Então essa é ou a principal função do jejum. Nós mortificarmos a nossa carne. Dizer, eu estou te rejeitando aqui, porque a nossa necessidade de fome é grandíssima. Mas se eu consigo rejeitar através do jejum, as outras coisas, automaticamente eu vou saber trabalhar. Então por isso é importante o crente fazer jejum. Tem que se fazer jejum, mas não é um motivo de barganha. Não é um motivo de conquista, mas é um motivo de purificação e condicionamento. Esse é o motivo do jejum, tá? Vou jejuar para o Senhor me dar uma casa. Vou jejuar para que Ele me dê um emprego. Vou jejuar para que eu esteja contrito com o Senhor. Para que meu coração esteja nele. Para que me prepare para o que há de vir. E para que o nome dele seja glorificado. Motivo do jejum, motivo correto do jejum. Ok? Como a irmã falou, voltou aos 3 pontos, eu lembrei desse detalhe que deve e deveria ser dito. Ok? Vai, irmão, fala. Então, ele tinha todo o poder e nós
Então, como você falou, tem muitas pessoas que chegam aqui, só ouve a palavra, que o cara não faz nada mais. Aí essa pessoa está um pouco inerte da palavra de Deus. Então, a gente tem que estar sempre preparando você. Nós temos que ser perenos. Sim. Porque, às vezes, a pessoa fala, até mesmo que falou, o pastor está falando coisa tremenda todo dia, eu tenho autoridade de responder. Segundo a palavra de Deus, sim, com certeza. Então nós precisamos ficar os ouvidos, precisamos ler mais a Bíblia para ser bereano. Sim. Então, para ser bereano. Porque nós temos o poder de também estar na rua, encontrar pessoas falando algumas heresias, e como eles usam algumas heresias para atacar os crentes, né? Sim. Então a gente tem que ter preparado para responder. Então é preciso o cristão estar sempre preparado. 2 pontos aí, irmão. Eu acho que o irmão chegou um pouquinho depois, mas na realidade o texto diz que o Espírito levou Cristo ao deserto, mas quem tenta é o diabo, não é o Espírito que leva a tentação a ele, só transporta ele para o deserto. Isso. E outro detalhe é o seguinte, nós temos que prestar atenção também, e é o que eu falei aqui, em relação ao que os outros falam, né? Sobre as heresias. Mas também é para preparar o nosso coração das heresias que existem no nosso coração. Porque a gente está olhando, ó, eu vou ler a Bíblia para poder mostrar que o outro está errado. Não, primeiro você lê a Bíblia para corrigir os teus erros, para corrigir o teu coração. A primeira leitura é essa. Porque nós somos oscilantes, irmãos. Nós somos oscilantes. Então a gente lê para a verdade ser estabelecida primeiro em nosso coração. Depois a gente faz as correções externas. Mas a primeira correção, ela é interna. Beleza? A partir do versículo 12 agora, eu vou acelerar para a gente poder dar tempo aqui. O início do ministério de Jesus, né? Quando é que se inicia e por que se inicia? E quando se inicia? Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por intermédio do profeta Isaías, né? Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. Não parece uma combinação aqui? Jesus esperou João Batista ser preso para começar o seu ministério? João tem o quê? Quem sabe João tem quantos meses mais velhos que Cristo? Aproximadamente 6 meses. Os historiadores dizem que João Batista começou o ministério dele mais ou menos 1 ano e meio antes de Jesus começar o dele, a partir desse texto aqui. Que ele já vinha lá em Jerusalém, porque a região do Jordão ali é próxima a Jerusalém. É mais ou menos um dia andando para chegar. Então ele estava próximo à capital. Ele começou ali no deserto, falando, batizando. E qual é a palavra que João utilizou? Qual é o primeiro texto, vamos colocar assim? Qual é a primeira exortação de João para os novos convertidos? O que é que ele dizia? O que é que ele pregava? Arrependei-vos. E a gente vai pegar esse ponto. Então a pregação de João para a conversão genuína daquelas pessoas é, arrependa-se. E não vem porque minha igreja é melhor. Vem porque você vai ter um carro. Não vem aqui porque é gostoso. Porque as pessoas te tratam bem, que é importante. Mas arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Essa é a mensagem de João. E aqui Cristo, quando João sai de cena, que é preso, o que é que ele faz? Ele se desloca daquela região, porque ainda ele estava lá, e vai para Galileia. Por que que ele sai de lá e vai para Galileia? Por que que ele não continuou o ministério dele ali? Por que que ele volta para Galileia, terra dele? 2 motivos. Primeiro, quem prendeu João foi Herodes. Então, se ele fica ali e as pessoas já começaram a ver Cristo, ou começariam a ver Cristo, desculpa, ele poderia ser preso também debaixo de Herodes. Na Galileia, já não era Herodes que comandava. E outro detalhe, João estava próximo aos fariseus, saduceus, jebuseus, os doutores da lei. Então João estava com óculos e uma lupa em cima dele. Cristo não poderia começar a partir de Jerusalém. Porque senão, entre aspas, ele não cumpriria
os 3 anos de ministério dele, porque seria logo preso. Então ele volta para Galileia, um lugar mais distante, ao norte, e ali ele começa, longe de Jerusalém, a implementar seu ministério. Por isso que ele volta para Galileia. Por isso que ele não fica na Judéia. Ok? Então ele volta lá para cima para começar ali, para que ele não fosse preso, nem por Herodes, nem pelos fariseus, saduceus, assim como foi no final do ciclo do ministério dele. Quando ele está pronto, é a hora dele, ele faz o quê? Ele vai para Jerusalém. Lá ele é preso e passa todo o processo de crucificação. Mas ele começa lá em cima, na Galileia. E parece que foi combinado, né? Ó, João saiu de cena, me apresentou, agora é minha vez de entrar e falar do projeto de salvação para esse povo. Então ele vai lá para cima, no eixo fluvial do rio Jordão. Então Jesus habitava em Cafarnaum. Um detalhe, ele sobe também porque isso era uma profecia, ok? Isaías 9, vamos lá? Isaías 9, versículos 1 e 2. Quem pode abrir e ler, por favor? Ok. Presta atenção, olha como é que o Senhor trabalha, né? Com detalhes. Ele está lá embaixo, no sul, ele sobe para o norte. A profecia já dizia que ele ia aparecer na região de Naftali, a região beira-mar, né? E ali na Galileia existiam muitos gentios também. Existiam muitos gentios. Então, ele começa a aparecer, ó, o versículo diz que vai aparecer o que para aquela região? A luz. Isso quer dizer, uma região que tem muitos gentios, que o evangelho vai chegar para nós. Ele começa o evangelho trabalhando com judeus, mas existiam ali muitos gentios, cidade de mar, trânsito de navios. Ele sobe e começa ali, à beira-mar, o evangelho dele. E ele vai começar a buscar quem primeiro? Pessoal à beira-mar. E os discípulos primeiros são o quê? Pescadores. Olha como é que a profecia vai se cumprir em Cristo. Ele volta para a região onde a luz, que é ele próprio, e o seu evangelho de salvação aparece para aquele povo. Então, no texto de Mateus, ele diz o seguinte: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, que é a profecia, na Galileia, onde vive tantos gentios, o povo que vivia na escuridão, olha como é que Deus trabalha na profecia, viu uma grande luz. O povo viu a Cristo, o povo viu a Jesus. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra. Apesar de ter o judaísmo naquela região, era um povo morto. Não conhecia realmente a verdade, que é Cristo. E o negou. Veio para eles e eles os negaram. Mas a luz lançou sombra e brilhou para nós, gentios. E ele começa a sua caminhada lá. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem de João? Qual é a mensagem de Jesus? Qual é a mensagem do Evangelho? E por que a gente tem medo de falar para os outros hoje, arrependa e se converta? Por que a gente tem medo de falar, arrependa-se, converta-se? Mas a gente está lá, não, irmão, vem lá, minha igreja é bacana, vai lá, vai ter aniversário da igreja. Vai ter comida. Está fazendo aniversário? Fulano então vai pregar lá hoje. Tem a sua importância. Mas a mensagem do Evangelho que João trouxe, Cristo hoje é: arrependa, troque de vida, mude os seus hábitos, metanoia,
muda a tua mente, muda como você vive, tanto para judeus como para gentios. Essa é a mensagem do Evangelho. Existe um Deus que enviou seu filho, a mensagem de capa a capa, enviou seu filho para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Para isso, arrependa-se. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Tem várias outras pequenas mensagens, pequenos ensinos, pequenas exortações, mas a mensagem maior do Evangelho é o arrependimento a Cristo Jesus, para que nós possamos ser salvos. Irmãos, o poder não está em nós e na nossa retórica. O poder não está da forma que falamos ou convidamos. O poder está na palavra de Deus. Arrependam-se faz parte da palavra de Deus. Mas nós ficamos muito politizados e medrosos. É assim ou não é? Estou contando mentira? Ninguém chega para alguém hoje que está em pecado, está lá jogando e fala assim, rapaz, arrependa-se. Arrependa-se ou você vai para o inferno. É uma verdade. Talvez nós temos um modo de falar. Nós não precisamos ser grosseiros. Mas a verdade é essa. Meu irmão, se arrependa. Ou senhor, senhora, menino, menina, arrependa-se. Cristo salva. Mas arrependa-se. Muda a tua mente. Muda a tua forma de viver. Essa é a mensagem do Evangelho. Às vezes é duro. Porque é duro. Porque vai mexer com a gente. Vai mexer com nossos medos, né? De ser cancelado. Mas é uma verdade. É uma verdade. Às vezes nós ficamos cheios de dedos para falar arrependa-se. Mas o próprio Cristo falou. Essa mensagem, ela encaixa perfeitamente no próprio Evangelho, no cerne do Evangelho, da boa notícia. Uma boa notícia só pode ser dada quando se tem alguém que está vivendo em uma situação ruim, uma má notícia. Você traz a boa notícia. Sim, né? É isso. E a boa notícia ela é carregada com mudança. A gente falou aqui, acho que foi no domingo passado, sobre o verdadeiro arrependimento. O que é o arrependimento? Né? O arrependimento não é um sentimento de tristeza apenas, um remorso. Ele é um sentimento de tristeza, de profunda tristeza pelos seus pecados, movido, né, junto com ele vem a mudança para a vida. É por isso que a mensagem do Evangelho, se ela não tiver o arrependei-vos, se ela não tiver essa mudança de mente que deve acontecer, ela deixa de ser Evangelho, ela passa a ser qualquer outra coisa, menos Evangelho. O Evangelho hoje, irmãos, do jeito que está, é cult. Não é cult? O Evangelho hoje é moda. Dizer que é crente hoje é moda. Mas não existe Evangelho genuíno sem arrependimento. Não existe. Não pode. Eu sou crente novo agora, mas eu tenho as minhas mesmas práticas pecaminosas. Como é isso? Eu sou crente? Não é. Não é. É por isso que se fala dos frutos. Você reconhece pelos frutos. Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento. A gente tem os outros frutos, né? Mas o primeiro fruto é arrependimento, irmão. É uma má notícia, porque nós precisamos, né? Mudar o nosso coração e mudar é ruim. Mas é uma boa notícia, porque vai nos trazer uma vida do Senhor. E no Senhor. Né? É ruim porque a gente chora. Mas é bom porque a gente chora. Quando há conversão genuína, é como se você tirasse uma rocha das tuas costas, um peso gigantesco. Porque o fardo da salvação de Cristo é leve. O jugo de Cristo para a salvação é leve, porque está nele. Está nele. E ele, por meio de graça, nos ofereceu, né? Colocou para nós. Então, o verdadeiro arrependimento, aquele que amargou de alma pelos pecados, esse vai gerar fruto. Esse faz a gente crescer. Ok? Então a mensagem dele é essa. Ele vai e traz, inclusive para a gente que é gentil. Enquanto andava à beira-mar, ele vai chamar os irmãos Simão, né, Pedro e André. Ele começa por esses dois, o ministério de Cristo começa com esses dois, que são pescadores ao redor do mar, e viviam da pesca. E ele diz somente assim, siga-me. O texto bíblico só diz assim, siga-me. Sigam-me. Que eu farei vocês pescadores de homens ou pescadores de gente, né? No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram.
Pouco adiante, Jesus viu os outros 2 irmãos, Tiago e João, os Boanerges, né? Os filhos do trovão, aqueles que eram valentes, consertando redes num barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Aqui tem 2 ensinamentos. Jesus trabalha por meio das famílias. 2 irmãos, né? 4 irmãos, na realidade, 2 e 2. Ele trabalha por meio das famílias. E o verdadeiro arrependimento e conversão, nós não queremos saber. Nós deixamos tudo e seguimos a Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você deve largar seu emprego ou largar e vir evangelizar no meio da rua. Não é isso. É ter o evangelho e o Senhor com prioridade. Se depender do evangelho ou qualquer outra coisa, o evangelho em primeiro lugar. É isso. Esse é o arrependimento verdadeiro. Esse é o chamado de Cristo para nós. E a grande comissão lá em Mateus 28 não vai dizer para a gente o lance ali não é o id, todo mundo pega em cima do id. O id tem que ir. Não é o id. É ensinar a guardar aquilo que o Senhor colocou para a gente. Todas as coisas. Esse é colocar no coração, ensinar, discipular, colocar para as pessoas, ensinando, para que isso realmente gere no nosso coração a mudança, o verdadeiro arrependimento. E ele chama os seus primeiros apóstolos, né? Ali os 4 primeiros estão ali à beira-mar. E aí, consequentemente, Jesus começa a caminhar e aí o seu ministério vai crescendo e as pessoas vão conhecendo. A partir do 23, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, aos locais sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando pessoas de todo tipo. As notícias a seu respeito espalhavam-se até a Síria e logo o povo começou a trazer todos os que estavam enfermos, qualquer um que fosse com enfermidade ou dor, que estivessem possuídos por demônio, que sofresse convulsões, que fosse paralíticos, Jesus curava. Grandes multidões o seguiam, gente da Galileia, das 10 cidades em torno ali, de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região leste do Jordão. Então ele começou a arrebanhar gente para ver o anúncio de Cristo. Então ele dava instrução nas sinagogas, ele pregava publicamente e ele fazia os seus sinais. As pessoas se convertiam, as pessoas o seguiam para trazer aquela palavra. Existia muita gente também nos interesses, né? Existiam também. Mas muitos daqueles ali, na região que atinge Decápolis e Jerusalém, começaram a se converter no ministério de Jesus. Então, 3 ensinamentos. Primeiro bloco, as tentações, nós vimos. A segunda parte, ele começa o ministério. E a terceira parte, ele começa a arrebanhar as pessoas para a entrada no seu reino e o seu grande ministério. Então, esse é o capítulo 4 de Mateus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos ensinamento a partir dele. Ok, irmãos? Vamos orar. Senhor, diante de Ti, a Tua palavra, a Tua verdade, e a palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós possamos nos guiar por ela, ter uma vida piedosa de oração e leitura dela, que é difícil, a nossa rotina tenta nos tirar disso. O diabo tenta nos dar as coisas por coisas fáceis e não pelo caminho que é estreito, que é ler a Tua palavra e aprender, porque às vezes traz feridas, mas é o correto porque é a verdade. Nós temos que estabelecer isso na nossa mente, Senhor, que a Tua palavra é a verdade e não o nosso querer e não as coisas que nós ouvimos aleatoriamente. Coloca isso no nosso coração, traz ensino, traz pungência no nosso aprendizado, para que Teu nome seja glorificado e que haja edificação entre nós. Em nome de Jesus, amém.